Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais, passando aqui para deixar uma mensagem no canal. Quero aqui agradecer você que já se inscreveu no meu canal, muito obrigado, que Deus te abençoe. E você que não se inscreveu ainda, peço se inscreva, compartilhe com seus amigos e familiares, deixa o seu like aí, ativa o sininho na posição todas para crescimento do canal. Meus queridos, hoje eu gostaria de falar um pouco das leis, né? Aqui em Romanos 2, a partir do versículo 14. Para quem foi as leis? Por que foi essas leis? Né? Gostaria de falar um pouquinho, mas vou me justificar aqui um pouco, porque hoje eu estou de blusa, porque, como você vê aí, porque está frio aqui na minha cidade, está um friozinho, né? Gostoso, mas faz bem. Então é o seguinte, há uma questão de que os gentios têm que viver de acordo à lei. E é uma questão, por que que a lei não foi para os gentios? Mas os gentios também pecam. Sim, os gentios também cometem pecado, sim, mas os pecados dos gentios não é pecado de transgredir, de transgressão, não é pecado de transgredir as leis. O pecado dos gentios é aquele pecado de Adão, que Adão pecou. Mas o pecado de Adão é o pecado da desobediência, né? Que Deus disse a ele, não come do fruto. E ele desobedeceu e comeu. E por isso, Deus deu a sentença, já da morte do corpo, imediatamente. Entende? E o pecado dos judeus é o pecado da transgressão de leis. Mas todo corpo morre, tanto gentios ou judeus, todos morrem. Mas o pecado dos judeus é mais grave porque é o pecado de transgredir as leis. Mas como é isso? Como foi surgindo essas leis? Aonde que foi criada essas leis? Meus queridos, há uma história dos judeus na Bíblia, registrado na Bíblia, que antes, tanto judeus como gentios, só tinha pecado de desobediência e não de transgredir as leis. Não tinha pecado de transgressão. Então, os judeus, o povo escolhido, chegou a ter Jacó. Jacó, tem a história de Jacó, você pode conferir depois. Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos de Jacó se tornam as 12 tribos de Israel. E mais adiante, o que acontece? Esses caras começaram a pecar, fazer coisa errada, porque eles eram um povo escolhido por Deus. Eles começaram a fazer coisa errada, desobedecer, eles mentiam, matavam os gentios. Tem umas histórias aí na história dos filhos de Jacó, que você pode ler, que você entende, que hoje é Israel. Quando eles vendem José como escravo para o Egito, que eles mentem por inveja ali, que José tinha aqueles sonhos lá das 12 estrelas e tal, que tinha umas que adoravam, né, ele e tudo, aquela história. Eles vendem, mente para Jacó, pai, que Deus, ou seja, que um animal tinha comido José. E eles vendem José para o Egito, para o Egito. E dali, José foi um plano de Deus também, que José abençoou o Egito através de José, que teve aquela história da mulher de Potifar, ele foi preso, depois ele revela o sonho do rei, depois o rei põe ele como governador. Quando José começa a governar o Egito, está governando o Egito, há uma fome em toda a terra. E aonde que há comida? No Egito. Os irmãos de José vão para o Egito, chega lá, procura o rei, procura o governador, que era José, e eles não sabiam que José tinha se tornado governador no Egito. E dali, a partir dali, mudou para o Egito, todos eles vieram para o Egito como convidado do rei, vem morar no Egito como convidado. Quando aquele rei morre, o faraó morre, o outro faraó que veio agora não conheceu essa nação de Israel como convidado. José tinha morrido, aqueles mais velhos tinham tudo morrido. Agora esse povo não era mais convidado.
esse povo se tornou estrangeiro no Egito. O estrangeiro naquela época, numa terra estrangeira, o que acontecia? Ele tinha que ser escravo, ele tinha que trabalhar para viver, mas trabalhar na escravidão. Deus deixou, ante um período de tempo, Deus tinha um plano para resgatar esse povo. E Deus usa Moisés, né? Tem a história de Moisés também, que foi criado pela filha de Faraó, nos planos de Deus. Depois Deus dá a lei para Moisés, e Moisés liberta esse povo. Quando chega no Egito, quando chega no deserto do Egito, Deus vai dar as leis para Moisés conduzir esse povo. E essas leis, 613 leis. Só que aquele povo mais velho, durante 40 anos que eles ficaram rodando ele no Egito, no deserto do Egito, foi morrendo os mais velhos. Então os mais novos, quando chega em Canaã, que é a herda da terra prometida, cada um tirou a sua tribo, 12 tribos. Então ali, eles já tinham que viver de acordo com essas leis que Deus tinha dado. Entende? Agora vocês foram libertos, vocês vão viver por lei. Aí vem a Páscoa judaica, que foi um marco da escravidão, da saída da escravidão e entrada para a liberdade. A Páscoa judaica, que o sistema religioso hoje colocou isso como ceia, que não tem nada a ver. Então, eu contei essa história por cima, de uma forma bem resumida, porque o vídeo, se for fazer um vídeo bem detalhado, é um estudo muito amplo, o vídeo fica grande, entende? Mas a minha ideia é de levar até você o conhecimento. Comece a estudar mais na sua Bíblia, entendeu? Você vai ler ali Gênesis, final do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, que você vai entender o que eu estou te falando. Aí os profetas, começa a ler. Porque essa nação era uma nação protegida por Deus, mas só que como eles erravam muito, Deus levantava outra nação dos gentios para ir lá destruir, acabava com aquele rei ali de Israel, levava eles cativos, depois ficava um período de tempo lá na escravidão, depois Deus libertava esse povo, por causa que eles eram muito desobedientes, eles eram um povo da promessa, mas eram desobedientes. E os gentios? Não tinha lei, os gentios viviam aí no mundo, mas sem leis. Quem vivia pela lei eram os judeus, os hebreus, né? Os descendentes de Israel, que Israel era um homem que tinha o nome de Jacó, chamava Jacó. Aí Deus mudou o nome dele para Israel, que tem um país até hoje. Essa nação era a nação escolhida, era a nação que era para viver debaixo das leis. Entende? Eu te contei essa história e espero que essa história possa ajudar, possa contribuir, possa gerar uma vontade de você conhecer mais a história, porque a história é linda, é uma história maravilhosa, né? E depois depois de um período de tempo, Deus levanta João Batista para vir, né? Deus traz Jesus como cordeiro para livrar eles do pecado. Mas eram por muito desobedientes os judeus. Quando chegou um certo tempo, eles pegam essas leis. Agora as leis, depois de um certo tempo, tinha doutores da lei ali do templo. Aquele templo tinha uns líderes, né, que aplicavam a lei no povo. Tinha os escribas que escreviam as leis. O povo era obrigado a viver debaixo dessas leis, mas aqueles doutores eram acima da lei. Aplicavam no povo, mas eles mesmos não moviam nem com o dedo aqueles fardos que eles empunhavam para o povo. Igual o sistema religioso. Hoje os pastores mandam para você fazer, mas eles não fazem. Entendeu? É do mesmo jeito. Isso não mudou. Eles copiaram e trouxeram para os dias de hoje. Mas eles não pregam a verdade que Jesus morreu naquela cruz, que Jesus ressuscitou, que Jesus livrou eles daquelas condenação da lei, que Jesus também uniu os gentios com Jesus, com Deus, através da graça. Eles não pregam isso. Eles não pregam isso porque o sistema religioso gosta de levar vantagem em cima das pessoas. Eles querem dízimo, eles querem trazer vocês ali numa ceia, dizendo que é uma doutrina.
eles gostam de levar o povo ali indo no monte orar para dizer que está santificando. E, e na realidade, mostra aquelas coisas bonitas na TV, entendeu? Mas na realidade aquilo é tudo fantasia, tudo mentira, que na Bíblia está diferente. Eu vou ler aqui alguns versículos de Romanos 2 e você vai entender melhor. Romanos 2,14 diz assim, Paulo, escrevendo para os romanos, mas esses romanos aqui é o pessoal de Jerusalém, dos hebreus, os judeus que moravam em Roma. Então lá eles fizeram família, eles constituíram família, e ali eles se tornaram cidadãos romanos, mas hebreu-romanos. Se você for ver no original, a carta está adereçada aos hebreus que vivem em Roma. Então Paulo escreveu aos romanos, dizendo assim, Romanos 2,14. Porque quando os gentios que não têm lei, fazendo por natureza coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são leis, entendeu? Se nós for viver como judeus, nessa época de Paulo, hoje não tem nada a ver mais, mas nessa época que Paulo estava pregando aí, ensinando a eles, se os gentios que estavam misturados ali, congregando com os judeus, com os hebreus, fosse viver debaixo da lei, daqueles rudimentos, como eles estavam fazendo, então os gentios tinham que viver pela lei, entende? A lei se tornava para eles com o mesmo efeito. Se o gentio fosse circuncidar, que era o pacto, se fosse jejuar, se fosse batizar, e etc e tal, né? Que tem mais coisa das leis, porque as leis são 613 leis, fora os rudimentos, que é aquelas coisas que eles faziam que parecia com a lei, mas não tinha nada a ver com a lei, igual o sistema religioso faz hoje. Nesse sentido que Paulo estava falando. No 15, Romanos 2,15, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, querem acusá-los, querem defender. Então, os pensamentos, quando você põe a lei aqui e no coração, seus pensamentos é assim, qualquer coisa que você faz, vixe, pequei, estou no pecado. Aí você se sente culpado o tempo todo, porque você não entende que essa lei já tinha sido aniquilada na cruz. E Paulo estava falando para eles que não tinha mais necessidade, que essas leis agora se tornou obsoleta. O que é obsoleto é aquilo que não tem mais valor, entende? Era nesse sentido que Paulo estava pregando a eles, ensinando os judeus que moravam em Roma, nessa carta. Tanto servia para os romanos, que moravam lá em Roma, e como os gentios de Roma, porque os romanos que Paulo escreve aqui é os judeus que habitavam em Roma. Então, se fazesse leis, se tornava para todos eles. Mas agora é pela graça, Paulo está pregando, agora não é mais pela lei. Vamos ver aqui o 16. Romanos 2,16, Paulo diz assim, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Aí Paulo fala assim, ó, Deus vai julgar os homens. Deus vai julgar esta nação. Deus vai julgar os judeus, segundo o meu evangelho. O evangelho meu, não, de Paulo, né? Paulo estava falando aqui. O povo há de ser julgado segundo o meu evangelho. Que era o evangelho que Paulo estava pregando, o evangelho da graça. Do favor imerecido, que é a graça de Deus para com os gentios, né? E para com os hebreus, através da morte de Jesus e ressurreição naquela cruz. Ali uniu todos em Deus, entende? Todos Jesus reconciliou e uniu, ligou. Então agora Paulo está falando, não é mais necessário essas leis. Se vocês estão pregando a lei para os gentios e os gentios estão acatando essas leis, vai servir como leis. Agora, só que ninguém consegue guardar todas as leis. E se tropeçar em qualquer lei, você é culpado de todas. Paulo estava falando. E isso vai ser julgado. E como foi? No ano 70 da era de Cristo.
depois da morte e ressurreição de Jesus, não um período muito rápido. Passado um certo tempo, Jesus volta com seu poder nas nuvens, entende? Mas é no sentido espiritual. E ali os que estavam mortos ressuscitou, foram julgados, subiram. E os que não foram queimados no fogo eterno. Porque esse fogo eterno, a gente não vê, ele é como se fosse um relâmpago. Ninguém vê, ninguém sente. Mas o Espírito sente. Aquilo que foi queimado ali sentiu. Entende? E os que foram ressuscitados com Jesus para encontrar nas nuvens, se encontrou nas nuvens. Nuvem é poder, nos poderes de Deus. Nós, antes de ter nascido, no âmbito espiritual, nós já foram perdoados nossos pecados, porque somos escolhidos e eleitos desde antes da fundação do mundo por Deus, porque Deus já tem o seu plano de salvação, já tinha o seu plano de salvação. E nesse plano nós fomos incluídos na morte e ressurreição de Jesus e no julgamento, no juízo final dos judeus. E aqui Paulo estava apontando para um período muito próximo, não muito distante, um período muito próximo. E isso aconteceu. O primeiro livro de Apocalipse, onde que João estava na ilha de Patmos. Eu vou até ler aqui, fazer uma questão de ler aqui, só para entender como foi que aconteceu. João estava ilhado lá, o Império Romano prendeu João lá na ilha de Patmos. E ele estava preso lá na ilha, pelo Império Romano. Porque João pregava o Evangelho em Israel. E eles não queriam entender de Evangelho, eles queriam que acabasse o Evangelho. E ali eles prendem João lá. João fica preso. Mas Deus usa, né, João. E João fica num estado, né, que ele não entende e é levado em espírito para ver a revelação, ouvir a revelação de Jesus e se inscrever no rolo, né? Veja bem, Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente, as coisas que mostraram para João, as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente, não é daí 2.000, 3.000 anos, não. É brevemente. E enviado-as pelo seu anjo, as notificou seu servo João. Eu gosto dessa passagem, que ela esclarece tudo. Apocalipse 1:2, capítulo 1, versículo 2, o qual testificou das palavras de Deus e testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Então foi da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Entende? Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja aí, João já escreveu que brevemente, né, que ia acontecer. Então, 2 vezes foi escrito ali em Apocalipse. João escreve na ilha chamada Patmos, né? João escreve. Daí em seguida vem as cartas para as igrejas da Ásia. Então, preparando aquele povo para ficar preparado, né, para esse juízo final que estava às portas, como Paulo cita, que o povo ia ser julgado, como foi, segundo o evangelho de Paulo, que Paulo estava pregando a graça, eles não estavam querendo ouvir, e se eles ouviam, eles não acatavam para si, e aí acontece o juízo final. Mas, irmão Joilson, por que isso não está na Bíblia? Meus queridos, é fácil de entender. Basta você buscar um pouco de história de Israel. Busca um pouco da história de Israel que você vai entender. O que aconteceu, entende? O fogo que queimou Israel, a destruição do templo. Tudo que Jesus profetizou aconteceu. Agora o que Paulo prega é a graça. Entendeu? Paulo diz que a lei não tem mais valor nenhum. Eles não querem ouvir. Mas Paulo fala, vocês vão ser julgados segundo o meu evangelho.
e foram julgados. Por que que hoje nós temos que, para pagar preço, nós temos que guardar rudimentos de leis? Meus queridos, não tem mais sentido. Não faz mais sentido. Aí no sistema religioso tem uns irmãos que eu vejo pega pesado, meus queridos. O sentido do Evangelho da Graça é mostrar para você que você está enganado, como a gente foi enganado. A gente não está querendo aqui brigar nem discutir com ninguém. Nós estamos querendo que você seja iluminado como a gente. Eu vejo uns comentários aí na internet, uns debatendo com os outros. Para começar, se o religioso lesse a palavra de Deus e entendesse, ele não discutia com ninguém, ele aproximava, porque o Evangelho da Graça é amor, ele prega o amor, amar o seu próximo como a ti mesmo, ou seja, a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A ninguém julgais. Por que que eu vou julgar o meu irmão? Entende? Se é que eu estou salvo, eu me considero salvo que nem os irmãos do sistema religioso, eu vou aproximar os outros de mim, não vou debater com ninguém, não vou brigar, não vou falar, porque assim, Deus deu um entendimento para os irmãos da graça, Deus revelou para eles. Eu vejo um esforço deles tentar passar para você que está enganado, que não, Deus não iluminou a sua mente ainda. Se você está debatendo com seu irmão, você está julgando ele, entende? Deus não faz acepção de pessoa e vocês já estão fazendo aí. Para com isso, buscam mais. Que assim como a verdade foi revelada a essas pessoas da graça, você também vai no tempo certo. Basta você dar ouvido para isso, buscar. Não precisa você brigar com ninguém. No sistema religioso, a igreja não fala com a outra, não gosta do evangelho do evangélico daquela outra igreja, porque aquela igreja ali se considera salva, aquele outro não. Meus queridos, está errado isso daí. Isso é conceito judaico. Isso é conceito judaico. Só o povo judeu achava que era um povo santo. E as demais nações eram gentios sem Deus, eram errantes pela terra. Toma cuidado, meu irmão. Não viva de acordo com essas fábulas judaicas, não. Busca o conhecimento da graça. Porque nosso Pai Celestial é Pai de todos. E na hora certa Ele te revela o maravilhoso Evangelho da Graça, a luz da palavra, entende? Se Jesus morre, pensa com você. Se Jesus morreu e Jesus em vida estava pregando, Jesus Nazaré em vida estava pregando que aquilo ia chegar a um fim, num período de tempo, ia cumprir aquelas obras todas nele, ele veio ali para cumprir as leis, ele cumpriu. Como é que, se Jesus cumpriu as leis, eu vou viver lei, você vai viver lei? Pensa nisso. E aproxima mais, evangeliza, não no sentido político, de evangelizar achando que você está salvo e o outro no inferno, achando que você sabe mais e o outro não, porque o amor de Deus estende para com você, para com todos nós que prestamos a homenagem ao Pai Celestial. Então é essa a mensagem de hoje, graça e paz a todos. Até o próximo vídeo, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor.